Que bom, gente, que vocês estão bem, certo? É, Por que, Pablo? Senão, espero que fique, tá bom? Gente, hoje nós. Ontem eu passei uma atividade para vocês, certo? Na página. Deixa eu abrir aqui meu livro. Na página 200. Era a página 200 e 201, certo? Para responder essas páginas, vocês tinham que ler um texto. É a Isabelle Castelo? Bia. Ok, amor. Vou justificar. Muito bem, Raíssa. Pessoal, vocês vão fazer. Vocês vão agora ler o texto, né? Nós vamos ler juntos o texto, tá certo? Vários Brasis dentro do Brasil. A gente vai ler aí esse texto na página 198. E eu já queria que alguém iniciasse aí para mim essa leitura. Quem poderia iniciar? Antes de começar o texto, teriam que ler essa parte aí. Pode sim, Sideli. É a parte amarela, tá bom? Antes de começar a ler. Pode começar, Sideli. Sideli? Não, amor, não tô ouvindo. Não dá para ouvir, tá certo? Enquanto a Sideli tenta aí ajeitar o microfone, outra pessoa pode ler? Pode, Raíssa, leia. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora faz parte do livro Geografia Contextualizada, sétimo ano. Ele foi escrito pelo professor Francisco Linhares, que além de ser um estudioso da geografia, possui grande experiência em sala de aula. Esses atributos o ajudaram muito a atingir uma das maiores qualidades do texto expositivo, a clareza na exposição das informações, principalmente quando é produzido para compor um livro didático. Então, pessoal, a gente viu que nesse capítulo a gente ia ver os textos dispositivos em texto didático, tá certo? Então, a gente vai ver aí sobre o que é que trata, o que é que esse texto aí, vários Brasis, né, entre aspas, dentro de um Brasil, do que é que trata, né? Vocês acham que esse texto, pessoal, vai tratar de quê? Quando ele fala assim, vocês já devem ter lido, né? Porque para fazer as questões vocês tinham que ler o texto. Então, mas antes de vocês lerem esse texto, o que é que vocês achavam que o texto ia tratar? Vários Brasis dentro de um Brasil. Dá uma ideia de quê, pessoal? É esse título. As várias regiões do Brasil, certo? Vamos ver, tá bom? Se é isso mesmo. Quem é que pode começar aí o primeiro parágrafo? Raíssa, pode continuar a leitura enquanto alguém pede aí para ler. Primeiro parágrafo, Raíssa. Vários Brasis dentro do Brasil. A imensa extensão territorial do Brasil permite a existência de uma grande diversidade natural, paisagens e social entre suas regiões. Continuo. Pode continuar. No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Essa diversidade pode ser observada, por exemplo, quando falta chuva no Nordeste e chove todos os dias na região Norte, quando o frio gera neve
no sul, nos meses de inverno e o calor no Nordeste e no Norte é sempre intenso, ou mesmo quando a vegetação que no Norte é exuberante, enquanto a de boa parte do Nordeste parece morta, ainda que, para surpresa de muitos, seja muito rica. Enfim, são inúmeros os casos desse tipo de diversidade. Somadas a essas diferenças naturais, as desigualdades sociais resultantes de nossa formação ao longo da história caracterizam nossos países a nos permitirem dizer que dentro do Brasil podemos encontrar vários Brasis. Isso pode ser constatado, por exemplo, através de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em uma amostra de domicílios brasileiros. A PNAD investiga diversas características socioeconômicas da sociedade: população, educação, trabalho, rendimento, habitação, previdência social, migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição, etc., para suprir as necessidades de informação sobre o perfil do Brasil, considerando diversos aspectos. A pesquisa é feita em todas as regiões do país, incluindo as áreas rurais de Rondônia, do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Pará e do Amapá. Muito bem, Raíssa. Então, até aí o que foi que a gente viu? Né, o que a Raíssa leu. Que o Brasil, a gente viu aí que tem uma diversidade enorme no clima, na cultura, em tudo. O que é que ele fala aí? Que enquanto lá no sul está super frio, né? Em algumas épocas do ano, aqui no Nordeste está um calor muito, muito intenso. Então, a gente vê isso também, até no nosso modo de falar, certo? Nas músicas, em tudo. O Brasil é diverso em tudo, em tudo. Tá certo? Então, esse texto vem falar dessa diversidade, tá certo? Verdade, Riquelme. Na cultura, principalmente, né? Nossa cultura é muito diversificada. A variação aqui linguística é muito diversificada. Por exemplo, o nome de uma fruta aqui no Ceará, no Nordeste, pode ser uma. Lá no Sul, o nome dessa fruta já é outro nome completamente diferente. Então, o Brasil é o país, eu acredito que é o país que mais pode representar essa diversidade. Tá certo? A Júlia vai continuar a leitura e depois a Maria, tá certo? Me pediram para ler. Na comida, exatamente, em tudo. Até dentro da nossa própria região, que é o Nordeste, tem diferença entre os municípios, certo? No... Exatamente. Enquanto em outros lugares é chamado de abóbora. Eu já ia falar desse exemplo, Laís. Realmente. Tem a tangerina, né? Aqui a gente chama de tangerina. Em outros lugares do Brasil já se chama bergamota, tá certo? Então, se alguém lá chegar aqui e for comprar tangerina e pedir a bergamota, provavelmente a pessoa que for vender não vai nem saber o que é isso. Em outros lugares é chamado de mexerica. Então, para uma fruta, a gente já viu aí 3 nomes, né? Tangerina, bergamota e mexerica. Então, o Brasil é diverso em tudo. E é sobre isso que o texto vem relatar, certo? Júlia, pode continuar. Tá ouvindo? Sim, amor. Estou. Com base nos dados da PND 2008, podemos citar alguns exemplos de desigualdade entre as regiões do Brasil. Quanto à estrutura etária, a região norte apresentou maior concentração de jovens, ao contrário das regiões sul e sudeste, onde se concentra os mais velhos. Quanto à população, enquanto as regiões norte e nordeste, as pessoas se declaravam predominantemente
pardas e pretas. Na região sul, 78,7% das pessoas se classificaram como brancas, e a população parda cresceu em todas as regiões, menos na Centro-Oeste, que além disso apresentou uma população não natural dos municípios, superior à natural, isto é, 54,2% das pessoas dessa região não haviam nascido no município de moradia. Nas demais regiões, os percentuais foram de 43,3% do Norte, 31,8% no Nordeste, 41,3% no Sudeste e 44% no Sul. Quanto à taxa de analfabetismo, na taxa etária de 10 a 14 anos, as regiões Sudeste e Sul e Centro-Oeste apresentavam indicador inferior a 1,5%, enquanto no Norte e no Nordeste ficava em 3,5% e 5,3%, respectivamente. Enfim, esses são apenas alguns dos inúmeros dados que mostram as diferenças regionais de nosso país. Você está me ouvindo? Sim, amor. Apesar disso, temos de reconhecer que, pela primeira vez na história do Brasil, começamos por reverter uma situação de desigualdade em vários campos, prolongada por séculos, desde nossa formação colonial até o século XX, sem perdermos, contudo, a consciência de que ainda temos um longo caminho a percorrer. Muito bem. Normal, Riquelme. A gente sempre tem alguma coisa que prefere, né? Apesar de eu não achar que português seja uma matéria fácil, né? Quando se trata de interpretação de texto, às vezes sim, mas quando é gramática, eu não acho tão fácil assim. Mas eu adoro, né? Sou suspeita para falar. Mas respeito a opinião de vocês, do Riquelme, no caso. Vamos lá. Pessoal, no parágrafo aí que a Bia leu, o texto vem trazer para a gente várias provas da diversidade do Brasil. Vocês prestaram atenção que tem aí uma informaçãozinha que fizeram uma pesquisa, tá certo? Uma pesquisa etária. Como assim, tia? Uma pesquisa etária. Uma pesquisa em relação à idade, tá certo? E eles perceberam que lá na região norte, a maioria tem uma população muito grande de jovens, enquanto na região sul tem uma população maior de idosos, tá certo? E tem outra informação aí também sobre a cor das pessoas. Fizeram uma pesquisa no norte e no nordeste, e a maioria das pessoas no norte e no nordeste se declaram negras ou pardas. Já lá no sul, 78% da população se declara branca. Isso aí são apenas algumas das provas, tá certo? De que o Brasil tem uma diversidade enorme. Na cor, como a gente já falou, né? Na cultura, na idade, em tudo, ok? Então, esse texto aí eles falam de uma pesquisa que foi feita e que comprova essa diversidade aí brasileira, tá certo? Agora vamos para a atividade, tá bom? Que vocês, alguns disseram que não conseguiram fazer. Agora a gente vai discutir, vocês vão corrigir, tá bom? Mesmo quem não conseguiu fazer. Aqui também, Pablo. Certo? Vamos lá, quem é que pode ler a primeira questão?
aqui pode ler? Pode sim, Pablo. Pode ler. Primeira questão. Está me escutando, tia? Sim, amor. Pode ler. O texto expositivo produzido para os livros didáticos deve ser organizado em torno de um tema principal, ao qual se ligam temas secundários. A articulação entre esses temas deve ser feita de maneira clara e didática, a fim de se alcançar o objetivo principal do texto. Qual é o tema principal do texto? Pronto. Todo texto, gente, né, expositivo, ele vem com um assunto principal e com assuntos secundários. Ou seja, o assunto principal é o assunto mais importante. Qual é o assunto aí principal do texto, gente? Falar, exatamente, sobre as várias regiões do Brasil e a sua diferença, sobre a diversidade do Brasil. Tá certo? Isso mesmo. Maria, Raíssa, Pablo. Isso, Lara. Muito bem. Então, qual é a principal informação desse texto? Falar sobre a diversidade, né, das regiões do Brasil. Falar sobre, vocês podem colocar assim, nos mostrar a diversidade que existe no Brasil. Tá certo? Mas quem já colocou aí no chat, está correto, tá bom? Ou quem colocou parecido com o que eu estou falando, também está correto. Não precisa apagar. Júlia, essa informação seria uma informação secundária, tá certo? O texto também fala isso, sobre as características, né, a diversidade socioeconômica. O texto também fala disso, mas esse tema aí já fica para os assuntos secundários, tá certo? Por que assunto secundário, tia? Porque são os outros assuntos que também vêm dentro do texto, tá certo? Para complementar o texto, mas não é o assunto mais importante, tá bom? Então, na letra B, Pablo, leia aí a letra B. Indique alguns temas secundários abordados pelo autor. Pronto. Então, a Júlia já colocou aí um, né? Falar das características socioeconômicas. Deixa eu ver. Fala da extensão territorial, do clima, desigualdade social. Exatamente, Raíssa. Correto, viu? São os temas aí secundários que tem dentro desse texto. João Mariano, a gente está na página 200, tá certo? No item B. A Raíssa colocou aí o item B e várias pessoas só subiu o chat, colocaram a resposta do item A, tá bom? Agora nós vamos para o item C. Pablo? Oi? Pode ler. Qual é o objetivo principal do texto expositivo em livro didático? E aí, pessoal, para que é que serve o texto expositivo no livro didático, no livro escolar? E vocês, como por exemplo esse. Qual é a principal característica? Saberiam me dizer? Ou não? Expor fatos, trazer fatos, temas interdisciplinares. Muito bem. Ou seja, né, apresentar informações novas para os alunos, né, para vocês. Certo? Está correto? Está correto, Raíssa? Júlia, em relação a esse texto aí, está correto, mas de um modo geral, certo? Qual é a principal característica, a principal função do texto expositivo no livro didático? É expor fatos, tá certo? Para os alunos, certo? Mostrar novas informações aos alunos, certo? Né? Quem vai estudar com aquele livro, ok? Questão número 2. Quem pode ler? Vou ler, tá, pessoal? Pode continuar, Pablo. O que sugere a palavra Brasil no título do texto? E aí, pessoal? O que significa aí esse vários
esse termo Brasil seria o quê? Não seria especificamente, Raíssa, as regiões, tá certo? Fala também das regiões. Mas vocês percebem que, além das regiões, eles falam de várias outras coisas, né? Do analfabetismo, da cor, da desigualdade. Então, esse Brasil, quando ele usa aí vários Brasis, ele está falando do quê? O que está dentro do Brasil? A diversidade. Tá certo? Isso, pessoal. Vocês vão colocar o quê? O que significa esses Brasis aí? A diversidade, certo? Isso, Maria Barreto. E dentro de um país existe muitas culturas, existe diversidade. Vocês podem. Tudo se resume aí à palavra diversidade, tá certo? Porque quando eu falo de diversidade, eu estou falando de várias coisas. Exatamente, Riquelme. E dentro do Brasil existe várias, além dos lugares, né? Existe outros tipos de diversidade. Ok, pessoal? A questão aí, número 3. Bora lá. Alguém? Júlia, tinha pedido para ler. Pode ler, Júlia. Tá ouvindo? Sim, amor, pode ler. O que, segundo o texto, permite a existência de vários Brasis? E aí? O que é que permitiria aí essa existência de vários Brasis? As diferenças, as desigualdades. E também, pessoal, o tamanho do nosso território, certo? O Brasil é um país que tem um território, né? Que é um país grande, é um país extenso. Então, exatamente, Riquelme, perfeito. A imensa extensão territorial, tá certo, pessoal? Coloquem, pessoal, a resposta que o Riquelme colocou aí, porque está correta, tá bom? O que definiria isso? A imensa extensão territorial, né? O Brasil é um país muito extenso, tá certo? É um país enorme. Então, coloquem, ele colocou aí, a imensa extensão territorial. É a resposta da questão número 3, tá bom? Questão número 4. Júlia? Você completa, tá, Raíssa? E a imensa extensão territorial, ok? Júlia vai continuar lendo ou outra pessoa pode ler? Alguém quer ler? Posso? Pode sim. Qual é a função comunicativa desse texto? E aí, qual a função comunicativa? O que é que ele traz pra gente? Exatamente, Riquel. Isso mesmo. A intenção comunicativa dele é exatamente, Pablo. Falar sobre o nosso Brasil, né? Falar sobre a diversidade do nosso país. É isso mesmo, gente. Essa é a intenção comunicativa do texto, tá certo? Questão número 5. Correto, Maria. Muito bem. Correto, Raíssa. Muito bem. Bia, pode ler a 5. Pablo, lê a questão 6, tá bom? Na verdade, aí tem duas questões número 5, né, pessoal? Mas a Bia vai ler a primeira questão número 5, porque o livro eu acho que digitaram errado. E o Pablo lê a seguinte, tá bom? Pode ler, Bia. Tá ouvindo, tia? Sim, amor. Pode ler. 5. Para tornar seu texto mais acessível aos alunos, muitos autores de livros didáticos utilizam uma linguagem bastante simples e direta, por vezes próxima de uma conversa, exatamente como ocorre nos artigos de divulgação científica. Isso fica bastante claro com o uso da primeira pessoa, geralmente pegada no plural. Observe.
No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Segundo parágrafo. A. Em que modo, tempo e pessoa está empregado o verbo desse período? E aí, vocês colocaram o quê? Vocês primeiro iam encontrar o verbo, tá certo? O verbo é aí encontramos. Encontramos, tá em que modo? Modo do indicativo. Muito bem. Tempo, presente, passador, futuro. Isso, Maria e Riquelme. Correto. E pessoa, primeira pessoa do plural, porque quando eu digo encontramos, seria nós encontramos. E o nós, né, é a terceira pessoa do plural. E no presente, tá certo? Muito bem, é isso mesmo, pessoal. Letra B. Bia? Item B. Quando o autor se inclui no texto por meio do uso da primeira pessoa, dizemos que o texto é pessoal. Ao contrário, se ele não se inclui, o texto é impessoal. Transcreva o texto citado, tornando-o impessoal. E aí, pessoal? Quando o autor, né, dá, vamos dizer aí, a opinião dele, a forma de ver dele, a gente diz que o texto é pessoal. Quando não tem, é isso, né? O texto é impessoal. Vocês vão transformar esse trecho aí da página 200, né, da questão 5, em um trecho impessoal. Como ficaria? Ok, Pablo, mas tu tinha que reescrever o trecho todo, tá certo, amor? O trecho todo aí você ia ter que reescrever, ok? Deixa eu ver aqui, Maria. Pronto, correto, Maria. Correto, pessoal. Porque quando ele diz encontramos, certo? Ele está se colocando no meio, né, da história. Quando ele diz encontram-se ou encontra-se, né? Dependendo aí se está no plural, no singular, ele está tornando aí essa fala, esse trecho impessoal, tá certo? Então, está correto, tá bom? Pablo, questão 5, né? A outra questão 5, pode ler. Releia o trecho abaixo. Mesmo quanto à vegetação, que no norte é exuberante, enquanto A tia não falou a C. A C da outra 5, a tia não falou. Ai, desculpa, ainda tem a ser, né? Que outra palavra nesse período, além do verbo, é usada de forma pessoal? Ah, pessoal, desculpa. Qual seria a outra palavra aí que é pessoal? Dá uma ideia de aqui. Exatamente. Tudo bem, Riquelme. É porque eu tinha esquecido. Vamos lá, Pablo. Pode reler, por favor, amor? Posso, tia? Pode começar. Relê o trecho abaixo. O mesmo quanto à vegetação, que no norte é exuberante, enquanto a boa parte do nordeste parece morta, ainda que, para surpresa de muitos, seja muito rica. Segundo parágrafo. Como se classifica a palavra muito nesses dois casos? E aí? Vocês estão vendo que tem muitos, né? E muito. Se classifica como duas coisas, certo? Advérbio, no segundo caso, é um advérbio. Mas no primeiro caso, não está aí sendo usado como advérbio. Então, a gente até já estudou isso, pessoal. Quando
Isso, Raíssa, só que ao contrário, tá certo? O primeiro caso é um pronome e no segundo caso, um advérbio de intensidade. A gente estudou isso até no livro de gramática, certo? Que quando estivesse no plural ou quando pudesse ser trocado por bastantes no plural, seria um pronome, tá certo? Então, vocês vão colocar pronome e advérbio de intensidade, no caso, né? Quem colocou só advérbio tem que apagar, tá certo? E colocar pronome indefinido e advérbio de intensidade, ok? Letra B. Pablo? Como se classifica o termo boa parte? E aí, pessoal, como se classifica o termo boa parte? Seria o quê? Gramaticalmente falando. Foi o que vocês colocaram? Muito bem, Riquelme. É isso mesmo. Pronome indefinido, tá certo? Porque quando ele diz boa parte, ele não está definindo que parte é essa, né? Ele só está falando aí que é em alguma parte, mas não está definindo que parte é essa, tá certo? Pablo, pode continuar a leitura? Como, Questão como no 6. como no artigo de divulgação científica, na reportagem, é muito comum também no artigo expositivo em livro didático, a utilização de fontes para fundamentar as informações. Nesse artigo, que fonte o autor utilizou explicitamente? E aí, pessoal, para deixar o texto mais, né, como é que eu posso dizer? Dar mais credibilidade ao texto, eles sempre utilizam, né, alguma fonte, tá certo? Isso, pessoal. Isso mesmo. Isabela, vou só repetir. A B da 5 é pronome indefinido. Tá certo, Isabela? E na questão número 6 é a PNAD. Tá certo? Que seria o quê? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que a sigla é PNAD, PNAD, tá certo? Como o Ricardo colocou aí, a Raíssa, certo? A PNAD. Sétima questão. Pablo? Como que finalidade é feita a PNAD? PNAD. Com que objetivo eles fazem aí, pessoal, essa pesquisa, né, em domicílio? Pode sim, Maria. E aí, pessoal, por que é que eles fazem essa pesquisa? Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílio. Exatamente. Isso mesmo, Riquelme. Para dar informação, né, trazer informações sobre o perfil dos brasileiros, ok? Muito bem, né? Oitava questão, Maria? Tá me ouvindo? Sim, amor, pode ler. 8. No artigo expositivo em livro didático, é fundamental o leitor acompanhar a articulação do raciocínio do autor. Várias palavras ou expressões podem utilizar essa articulação. São chamados elementos articuladores, que contribuem enormemente para a coesão textual e para a expressão das ideias. Para perceber isso na prática, releia o penúltimo parágrafo do texto e responda qual é a relação desempenhada pelos seguintes articuladores. A. Ao contrário. O que seria ao contrário? O que é ao contrário, pessoal? Na verdade, você pode colocar, trocar essa palavra mudar, tá certo, Riquelme, por oposição. Oposição de ideias, tá certo? Ao contrário, é uma oposição de ideia, tá certo? Coloquem oposição, fica melhor, tá certo? B. Além disso.
E aí, além disso, ele está fazendo o quê? Seria o quê? Outra ideia, né? Adicionar é uma outra ideia, tá certo? Muito bem. Colocar uma outra ideia, adicionar uma outra ideia. C, Maria. C. Isto é. Quando ele diz isto é, ele está fazendo o quê? Isso, explicando, né? Dando o significado. Ok, pode corrigir agora, tá, Raíssa? Então, é explicar ou dar o significado de uma ideia, certo? Letra D, Maria? Letra D. Enfim. Enfim, seria o quê? Ele está fazendo o quê? Uma conclusão de ideias, tá certo? Está concluindo uma ideia, tá bom? Gente, não vai ter atividade, tá certo? De casa hoje. Por quê? Porque o assunto que se segue aí no livro é um assunto gramatical. Se vocês forem fazer atividade sem explicação, provavelmente vocês não vão conseguir responder essas atividades, certo? Então, amanhã a gente vai usar o livro, tá bom? Antes de vocês saírem, deixem o número, tá certo? No chat. Tchau, João Mariano. Tchau, pessoal. Beijos. E não esqueçam de deixar o número, tá? Para que eu possa fazer a frequência de vocês. Tchau, tchau. Podem sair. Beijo. Até amanhã.